Vamos lá, pessoal. Essa aqui são aulas referente à semana do dia 3 a 7 de maio de 2021. Então, vou fazer relembrar a relação entre massa nas reações químicas com a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, aqui a literatura que estamos usando, né, o próprio livro que vocês receberam, que tem disponível na escola, e outros livros que eu uso também. Então, a massa e a reação química, né? Então, a gente tem que imaginar um sistema. Vamos imaginar um sistema fechado, então, onde o que a gente colocou nos nossos produtos vai ficar lá e não tem reação com mais nada. Então, imagine um aquário, onde a gente coloca todos os ingredientes dentro, e aí eles vão reagir, que aí vamos trabalhar. Então, a gente tira duas hipóteses. A primeira hipótese, a massa se altera em reação. A massa do aquário, né? A massa que está lá dentro do aquário teria permanecido constante porque a massa desaparece em algumas reações e seria compensada pelas que aparecem. Ou seja, o que ele está falando? Se a gente colocar uma certa quantidade de produto, ele desapareceria e depois ele reapareceria com um outro produto. Isso aqui é meio duvidoso, a gente não pode afirmar isso, porque a gente não pode afirmar que as coisas desaparecem e as coisas aparecem. Então, essa hipótese, por mais comum que seja, ela não estaria muito válida, né? O que seria mais válido seria a massa não se altera nas reações químicas. Como a massa de cada reação não sofre alteração, a massa do conjunto das reações permanece constante. Então, ela é constante. Essa aqui que temos que entrar, porque se a gente não colocou nada e não tirou nada, e não tinha como sair nada e como entrar nada, então elas têm que ficar constantes o material. O que acontece é uma transformações nas moléculas que das substâncias. Nas substâncias tem as moléculas, o que acontece é uma rearranjo nessas moléculas, aí sim aparece nova substância e desaparece outra substância, mas a massa em si continua a mesma, ela não desaparece e reaparece, a massa sempre é a mesma. Então vamos, bem simplesinho agora, aqui é um, tá gente, foi mal. Depois quando eu passar para vocês vai estar certinho. Então, indique os reagentes e os produtos de cada reação. O que seria o reagente? O reagente é o item que seria, vamos dizer, a receita do bolo. Então, vamos pegar um bolo, colocaríamos lá leite, ovo, farinha e assim vai. Qual seria o produto? O bolo. Tá? Então, seria o quê? Então, vamos lá. A combustão da gasolina origina-se o dióxido de carbono e o vapor de água. A molécula da gasolina, se eu não me engano, é essa daqui, ó. Isso aqui é a representação da molécula da gasolina. O que ela temos aqui? Temos dois carbonos, os pretinhos. Esse que está para vocês alaranjado é o oxigênio. E esses daqui são os hidrogênios, porque a gasolina é um hidrocarboneto. Então, ó, vários hidrogênios e o carbono. Então, essa aqui seria a molécula da gasolina, que ela estaria entrando em combustão, né? Quando a gente queima ela, e estaria surgindo o quê? Estaria surgindo o dióxido de carbono e água. A água seria essa daqui, né? E o dióxido de carbono seria esse aqui, um carbono com 2 oxigênio. A cor não está certa, porque a cor do oxigênio a gente representa por laranja, mas acabou as bolinhas laranja. Então essa aqui seria a reação. Então estaria aqui a água, o vapor de água e o dióxido de carbono. E quem entrou foi a gasolina. Então, essa aqui reagiu, teve a reação química lá da queima, ela se quebrou, se transformou em outras duas. O dióxido de carbono e a água. Então, tá aqui, ó. Reage o dióxido de carbono, o reagente é a gasolina e o reagente é a gasolina e o produto é dióxido de carbono e água. Na água oxigenada. Água oxigenada, cadê? Água oxigenada, aqui, fiz. Seria o quê? Imagina que esses amarelos são os oxigênio e os dois branquinhos seriam o hidrogênio. Então, essa aqui é a água oxigenada. O
que ela vai estar se transformando em água, que a gente já viu, né? Está transformando na água e no oxigênio. Estaria aqui se transformando em oxigênio, com dupla ligação. Depois a gente vai falar sobre essas ligações. Que vocês podem ver que tem alguns que tem uma ligação, né? Opa, uma ligação e outro tem dupla ligação. Depois a gente vai falar. E a água está aqui. Também tem o porquê desse ângulo aqui, tá, gente? Esse ângulo aqui tem o significado. Então, essa aqui é da água oxigenada que se transforma em água comum e oxigênio. Depois temos o enxofre. Cadê o enxofre? Esse aqui. O enxofre junto com o oxigênio. Então tá aqui o enxofre, uma molécula de enxofre aqui no meio. Tem ligação dupla com duas moléculas de oxigênio. E outras ligações simples com mais duas moléculas de oxigênio e a do hidrogênio. E duas de hidrogênio ligando. Tem a ordem da ligação. Então essa aqui é o modelo da molécula do ácido sulfúrico. Quer dizer, desculpa, no enxofre. No enxofre. E vai estar misturando com o oxigênio, né? Por isso que cria isso aqui. E a água. Aí vai estar na molécula de ácido sulfúrico que eu não consegui montar ela. A de ácido sulfúrico eu não tinha bolinha suficiente para montar. E a última molécula aqui, que é do ferro, que reage com oxigênio, cria a ferrugem, o nosso chamado de óxido de ferro. Então, é assim que ela surge. Gente, uma recapitulação, fiz uma coisa errada aqui. Essa aqui já é a molécula, não vou editar. Essa aqui já é a molécula do ácido sulfúrico. Essa aqui é a molécula do ácido sulfúrico. Desculpa. A do enxofre era só a bolinha. A do enxofre seria apenas, como é um enxofre, seria somente a bolinha, tá? Então vai ter o enxofre, vai se juntar com a água e com oxigênio. Então vai ter essas três junções, enxofre, quer dizer, oxigênio, água e enxofre. E vai surgir o ácido sulfúrico. Esse aqui é ácido sulfúrico. Então, recapitulando, ácido sulfúrico. Então, tem aqui as reações. Continuando. Então, com isso aqui, vamos fazer essa análise aqui, ó. Na análise da queima do combustível, vamos supor o carvão. Carvão nada mais é do que carbono, né? Uma cadeia de carbono. Reage o oxigênio, o gás oxigênio, o O2. O O2 reage, né? Que está disponível na atmosfera e se queima e transformando no dióxido de carbono, que é esse aqui, o gás carbônico, que a gente normalmente chama de gás carbônico. Então, nessa reação, o que temos de reagente? Reagente é o carvão, que é o carbono. Tá, gente? São carbonos, bolinhas de carbono, várias bolinhas, né? Representando o carbono, que vai reagir com o oxigênio da atmosfera, criando o gás carbônico. Então, no experimento 1, a gente põe 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. A gente tem um total de 44 gramas, que nada mais que a gente está falando uma reação completa. Ela é uma reação que todo mundo se combina. Não tem excesso de ninguém. Porque se tivesse excesso, por exemplo, de carbono, ia ter, por exemplo, se tivesse 14 gramas de carbono, um exemplo, ia sobrar o quê? Ia dar o resultado aqui de 44 gramas mais 2 gramas de carbono que não estaria reagindo, que era o carvão. Porque tem que ter a combinação exata para poder conseguir fazer essa combinação. Se não fizer essa combinação, vai ter reagente que sobra. No outro experimento, fizeram 6 com 16. 16 gramas de carvão com 16 gramas de oxigênio. A gente tem 22 gramas de gás carbônico. E assim por diante. Então, com isso, a gente encontra uma proporção na reação. Então, em uma reação, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então, o que entra tem que sair. O que a gente colocou na receita sai no final da receita. Então, vem a famosa lei uma frase que a gente sempre atribui à lei de Lavoisier, que é:
na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque em algum momento vai ter uma transformação química que vai estar fazendo essa troca, porque as moléculas vão se quebrar e vão criar novas moléculas. Então aí vai estar criando novas moléculas. Então vamos ver esse outro experimento aqui. Agora sim é o 2. 46 gramas de álcool etílico, o álcool comum, tá, gente? O famoso álcool 70, o álcool 99, 100% álcool, sem mistura de água. É esse daqui. Reage completamente com oxigênio, com 96 gramas de oxigênio, formando 54 gramas de água e certa quantidade de dióxido de carbono, o gás carbônico. Que massa de dióxido de carbono foi formada nessa reação? Então o que acontece? Aqui a gente está queimando, então a gente vai queimar. A gente vai pegar o álcool com o oxigênio da atmosfera e vamos queimar ele. Então essa aqui é a reação. Essa aqui é toda a parte de balanceamento. Então, para cada molécula de álcool, a gente precisa de 3 moléculas de oxigênio para fazer a queima. Esse delta aqui representa que teve temperatura envolvida na reação. Então, reagentes, o que entrou na receita, esquentamos, a setinha fala que vai ser o produto, para que lado está indo a reação. O delta representa que é uma temperatura, que está entrando calor, então, ou seja, nesse caso nosso, a gente já vê que tá tendo uma queima, que vamos ter o quê? O produto. Nesse produto vai ter que sair 2 moléculas de carbono, de gás carbônico, dióxido de carbono, e 3 moléculas de água. Então vai ter que estar saindo isso. E a gente sabe o que entrou. E sabemos a água que saiu. Então logo ele quer saber quanto que é a massa de dióxido de carbono. Então, na reação é uma coisa bem simples, se for ver nessa aqui. O interessante aqui é entender que tudo que entra tem que sair. Então, a quantidade, a massa tem que ficar a mesma. Então, a gente entrou com 52 gramas de reagentes e a gente precisa sair com 52 gramas de reagente. Não importa como, tem que sair com 52. Porque é uma reação que, aqui ó, vou até marcar com outra cor aqui, que fala que uma reação complementamente com oxigênio. O álcool reagiu completamente com 96 gramas de oxigênio. Então, quer dizer que tudo não tinha excesso e nem falta de material, de elemento, de moléculas. Então, com isso, é simples, né? É descobrir que se entrou 52, né? Opa, cadê o mouse? Se entrou 50, se tem que entrou 52, logo tem que sair 52. Então, 54 gramas de água, que a gente já sabe, é igual a massa de carbono, de dióxido de carbono que não sabemos, né? Isolamos e a gente encontra que é 96 gramas de dióxido de carbono, que é o que a gente tem que encontrar. Então, com isso, todos esses experimentos, tem a teoria atômica de Dalton, lá do Dalton, do modelo atômico, né? Ele estipulou algumas coisas para as reações que uma delas ainda utilizamos até hoje, outras não utilizamos mais, que a gente descobriu que não faz mais sentido. A gente descobriu que não é que o Dalton errou, é que a situação foi melhorando, os equipamentos foram melhorando, fomos aperfeiçoando os processos químicos e descobrimos que ele ele se equivocou porque ele não tinha toda a aparelhagem que hoje temos. Então, o que a gente pode acreditar hoje na química ou na física, na fisicoquímica nesse caso, que mais para frente pode falar, nossa, como que pessoas no século XXI falavam disso? Vamos supor daqui 1000 anos, né? 1000 anos é muito. Daqui de 100 anos, vamos falar, nossa, como que as pessoas no século passado imaginavam isso? Que a gente não tinha os equipamentos que a gente possa ter no futuro, né? Então tá aqui, uma das coisas que ele tinha definido, a matéria é formada por átomos, até aí, beleza, que são partículas indivisíveis. Sabemos que hoje o átomo se divide. Então isso aqui já está por fora. E indestrutíveis e imutáveis. Hoje sabemos que a gente consegue destruir os átomos e conseguimos mudar o átomo. Só lembrar do famoso LHC, que é o colisor de hadrons, o acelerador de partícula lá na Suíça, que faz isso. Isso aqui também se faz aqui em São Paulo em laboratório simples. Você consegue quebrar algumas coisas ou outras. Claro que você precisa um pouco mais de energia, mas isso aqui se faz. A gente divide o átomo. Hoje, então a gente já sabe que tem os elétrons, tem os prótons, tem os nêutrons, e dentro dos prótons e nêutrons tem outras partículas, os quarks, e aí vai cada vez mais.
Indestrutíveis, a gente consegue quebrar eles. E imutáveis. Hoje tem o negócio da física nuclear e da química nuclear, que a gente faz a mutação do átomo. Então a gente consegue mudar o átomo já. A gente faz a famosa transmutação química já. Outra coisa que ele tinha definido na época e hoje já sabemos que não tem mais sentido, né? A gente descobriu que não é mais válido, né? Existe átomo com mesma massa e mesmo comportamento químico. Hoje a gente já sabe que não é bem assim as coisas. Hoje em dia temos átomos que dá uma mudada nisso daí e já começa a ter o mesmo comportamento químico diferente um do outro, né? Outras coisas ainda continuam. Ainda continua. O átomo é um elemento químico diferente, possui massa e comportamento químico. Gente, eu não edito o vídeo. Os átomos podem se unir formando átomos compostos, ou seja, os agregados, que a gente vai falar, que são o que? A gente tem os átomos. Átomo de carbono, átomo de... esse verde aqui, não lembro o que. Fósforo. E assim vai. Então, oxigênio. Então, a gente vai juntando aqui os átomos e vai criando moléculas. Então, até aí, já sabemos. E um átomo reage, uma reação química é o resultado da separação e união de átomos. Isso aqui é o que a gente está estudando agora. Então, tudo isso aqui que é o que valemos, né? E essa teoria era mais uma das ideias engenhosas que provou, né, que foi provada e tudo, e hoje a gente chamamos como lei de Lavoisier. Então, Lavoisier já falava isso e o Dalton comprovou algumas dessas ideias também. E outros químicos mais para frente foram comprovando outras ideias que foi tendo a junção. Então, seguindo esse modelo da agregamento dos átomos por Dalton, então a gente tem as chamadas moléculas. Então, molécula de água, o álcool, o ácido sulfúrico. Então, são moléculas que a gente faz combinações de átomos que criamos moléculas. Então, tá aqui, ó, a do ácido, né? E essa daqui. Então, opa, pera aí que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu ajeitar, pronto. Aí, agora aqui. Que é do ácido, né? Essa é essa daqui. O do álcool é essa daqui, que eu não representei ela aqui. E da água. E temos umas formas agregados chamado cristalinos, que aí entra carbono, ferro, sílica, que é areia, né? Que são essas coisas aqui, né? Então o grafite, que é o carbono, porque o carbono, o grafite, o carvão e o diamante, todos eles são feitos de carbono. A única diferença que muda é a junção, como eles fazem a ligação química. Como ele se ajeita, a molécula se ajeita. O ferro e... Opa, cadê? O ferro e a sílica, que é essa daqui. Deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil de ver também. E temos os isolados, tipo o hélio. O gás hélio ele é isolado, né? O vapor de mercúrio, que aí tem a molécula, o mercúrio, o vapor de sódio. Principalmente o hélio, a gente fala que é um átomo isolado, né? Ele não forma nenhum cristal e nem uma molécula em si. Ele tem que estar ligado ou aprisionado dentro de uma outra molécula. Então, ele já não liga com outra molécula. Então, o que acontece? Ele pode estar aprisionado. A gente pode encaixar uma molécula, por exemplo, vou supor, né? A gente encaixa uma molécula na outra e ele fica... Não, essa aqui não deu certo. Vamos fazer isso aqui, né? Que fica aprisionado. Então, a gente pode chegar e falar que deu um aprisionamento numa molécula. Tudo depende da formação química dela, né? Dos átomos. Então, vamos ver esse daqui, ó. Represente os átomos do elemento químico, os elementos hidrogênio e carbono, né? Pela simbologia, né? O hidrogênio é H e o carbono é C. Daí, para nós, é fácil. Representando no desenho, tá? O hidrogênio forma do hidrogênio formado por mais dois átomos de hidrogênio. Então, esse aqui eu não tenho como montar ele aqui. Seria alguma coisa assim. Seria um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio, e eles
se junta. Então seria alguma coisa assim, que é isso aqui que a gente fala, que é o gás hidrogênio, o H2, que é usado como combustível. Esse aqui que é o combustível, por exemplo, desses desses foguetes da SpaceX e os foguetes russos que levam os astronautas para a estação espacial. Eles utilizam hidrogênio mais oxigênio. Hidrogênio é um gás extremamente inflamável. Então eles misturam esses dois aqui que faz todo aquele show que a gente conhece. E o metano, que é formado por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, que é isso daqui. A representação dele no papel é essa e na prática é desse jeito aqui. Tem um ângulo certo, né, que é de abertura, que faz ele. Então é o carbono e os 4 átomos de hidrogênio formando a molécula de metano. Metano é aquele cheirinho bom que acontece quando alguém solta alguns gases, né? É ele que faz dar aquele cheirinho lá, tá? Aquele cheirinho clássico que todo mundo já faz na vida porque é natural. Tá? Esse aqui que dá essa molécula aqui. E vamos continuando. Então a reação entre massa e a relação entre massa nas reações químicas, né? Então, usando aqui o esquema, né? Então, vamos dar o exemplo, né? A massa de oxigênio reage sempre com a maior quantidade de carvão, nesse caso aqui, que a gente está falando da queima, né? E tem uma relação, que é 2,67 vezes, ou seja, uma massa, uma parte de carvão para 2,67 partes de oxigênio. Então, essa aqui é a relação de uma da outra. Quanto tem que ter em relação à massa, né? Porque a gente está falando que cada molécula tem um peso. Por isso que lá na tabela periódica temos os elementos. Por exemplo, o oxigênio é 16, a massa dele. O carvão é 12. O carbono, quer dizer, né? Carvão que é feito de carbono é 12. Então, cada um tem uma massa que aí vai fazer todo o processo. Então, tem esse... E com a lei de Proust, lei das proporções, né? Então, tem que ter a relação entre um e outro. A proporção entre os elementos é constante numa substância e sempre a mesma. Isto é, a composição química de uma substância é constante. Então, aqui a frase, né? A composição química da substância é constante, sempre constante. Não importa a sua origem. Então, essa aqui é uma das frases que a gente atribui à lei de Proust. Então, se é para colocar X átomos de cada elemento, ele tem que colocar X átomos. Não podemos colocar X mais 1. Senão a reação vai acontecer o quê? Vai ter sobra de reagente ou vai ter falta de reagente para ter o produto final. Então, a gente vai ter uma falta de material ou vai ter material em excesso. Então, o último exemplo aqui. Sabendo que 4 gramas de hidrogênio reage totalmente com 12 gramas de carbono, para formar 16 gramas de metano, lembrando o metano, que massa de metano será formada se for utilizar 32 gramas de hidrogênio. Cadê o hidrogênio? Então a gente precisa de 32 gramas de átomos de hidrogênio e 100 gramas de átomos de carbono. Então, quanto de metano teremos? Então, 12 gramas de carbono reage totalmente, ou seja, sem sobra, sem nada, é perfeito, com 4 gramas de hidrogênio. Então, a relação vai ser de 3. A gente precisa, a cada 4 hidrogênios, a gente precisa fazer vezes 3 para ter a quantidade de carbono. Então, é 3 para 1. E, portanto, para reagir completamente a massa de carbono é 3 vezes maior, aqui ó, massa de carbono 3 vezes maior que a massa do hidrogênio. Logo, consumindo 32 gramas de hidrogênio. Se for 3 vezes maior,
que nem a gente já sabe aqui, 3 vezes maior, vai precisar de 96 gramas de carbono. Então, o que acontece? Como foram colocados 100 gramas de carbono e só reagiu 96 gramas, 4 gramas permanece sem reagir. Então, ou seja, naquela amostra toda lá vai ter as 96 gramas do metano e mais 4 gramas de carbono. Vai ficar lá sobrando no fundo do pote. Porque na hora que faz essa reação, o carbono é sólido, o oxigênio é um gás. Então eles vão reagir e vai ficar tudo gasoso. E vai ficar um fundinho lá no fundo do pote, que vai ser o quê? As 4 gramas do carbono que não teve reação com oxigênio. Então é isso que aconteceu. Então sobrou. Então essa aqui não deu o aproveitamento de 100%. A gente teve material sobrando. Ou poderia ter material faltando. Ou por um outro lado faltou, né? Faltou um pouco de oxigênio para poder compensar essas 4 gramas de carbono que sobrou, né? Então essa aqui é uma aplicação da lei de Proust. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Tentar ajudar um pouco. Depois vou subir aqui mesmo no Classroom mais uma atividadezinha dessas de ticar tipo forms, né? E qualquer coisa a gente entra em contato aí. Então toda semana eu vou estar complementando o material aí que a gente tem para poder finalizar o conteúdo para vocês. Até mais!